Então diz assim o Senhor, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 5, capítulo 1. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Segundo Coríntios, livro de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, chegou a hora, Altíssimo, chegou a hora da Tua revelação, Senhor, ser manifesta no meio de nós, Senhor. Vem, Deus, vem, Altíssimo, vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez falar à Tua igreja, Senhor. Vem, Deus, revelar o poder da Tua palavra, Senhor. Vem, Deus, mostrar mais uma vez, Senhor da glória, Pai, Deus, a Tua sabedoria, Senhor. Vem mostrar mais uma vez a nós, Senhor, aquilo que Tu és, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, me usa agora, pela Tua misericórdia, Senhor. Tu sabes que eu necessito de Ti, Senhor, que eu dependo de Ti, Senhor, para falar e proclamar a Tua palavra, Senhor. Então me usa, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua misericórdia, Altíssimo, e fala, Senhor, aos nossos corações, à nossa alma, fala aos nossos ouvidos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, para que o Teu nome seja louvado e seja exaltado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Irmãos amados, esses dias aí, eu ouvi um pastor falando, falando de algo que aconteceu com Billy Graham, pastor Billy Graham, falecido já, pastor americano que fez uma obra missionária tremenda, alcançando milhões e milhões de pessoas. E segundo ele, Billy Graham estava num voo,
deslocando de uma localidade para outra, e passou por ele assim um homem que já estava assim meio que embriagado, e parou ali e começou a conversar com ele. E segundo ele falou assim para Billy Graham: eu fui num dos seus encontros e ouvi uma das suas pregações, e eu ouvi, né, o teu chamado e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador naquele encontro. Aí Billy Graham disse que olhou para ele e falou assim: eu acho que você, né, aceitou o Senhor Jesus porque você ouviu a minha voz mesmo, porque a do Espírito Santo você não ouviu, né? Então, irmãos amados, nós sabemos, sabe, que um encontro com Deus, um encontro com Jesus, transcende qualquer ritual. Eu sempre me questionei, o pastor se questiona, né? Eu sempre me questionei porque, né, eu já, né, nas igrejas que eu já dirigi, nas igrejas que eu já preguei a palavra, principalmente como convidado, né, existia aquele momento do apelo, né? E eu muitas vezes questionava, né, se eu deveria realmente fazer o apelo para que as pessoas viessem e aceitassem Jesus. E olha, irmãos, eu já fiz de toda, eu creio que de toda maneira, aquela musiquinha do fundo, né, do teclado, né, macia, gostosa, né, chamando as pessoas para virem à frente para aceitar Jesus. Já, né, fiz o clamor, né, para que as pessoas viessem à frente para aceitar Jesus de forma brava, de forma, né, firme, e já fui também manso, chamando as pessoas para virem à frente para aceitarem Jesus, e sempre teve resultado. Mas eu me questionava, né, se verdadeiramente isso tinha algum sentido, né, para, né, a vida espiritual da pessoa. Eu sempre achei, a Bíblia diz que o homem deve confessar, né, com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas eu sempre achei, irmãos amados, que aquele que fala assim, né, Jesus mudou a minha vida, né, talvez não tenha assim uma forma maior do que de dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, dizendo: Jesus mudou a minha vida, né? Talvez não exista uma forma melhor das pessoas dizerem que Jesus é o seu Senhor e Salvador, né? Pela mudança que Jesus fez na vida delas e pela fidelidade que as pessoas têm em relação ao Senhor Jesus, né? Por que eu estou falando isso? Eu não recrimino quem faz, irmão, já fiz, né? E hoje eu posso dizer para vocês assim, que eu dou pouco valor a isso, né? Porque para mim, verdadeiramente, né, aquele que entregou a sua vida a Jesus, ela demonstra publicamente, através das suas palavras e das suas atitudes, diariamente, né? Diariamente. Então nós, sabe, por que eu penso dessa forma? Porque Deus, Ele não aceita, né, que o homem viva de rituais, né? Deus não aceita que o homem viva de rituais. O próprio apóstolo Paulo, né, ele disse, se eu não me engano, no próprio livro de Efésios, ele disse que, né, as pessoas, né, nos primórdios da igreja cristã, queriam convencer os cristãos a serem circuncidados, a circuncidar-se, né, porque a circuncisão foi uma ordenança de Deus, né, para Abraão, para ali, né, representar, né, que havia, né, entre o homem e Deus uma união de sangue, né? E o apóstolo Paulo estava dizendo assim: não adianta vocês tentarem convencer as pessoas a se circuncidarem, dizendo para os judeus, né, a se circuncidarem, porque aquele que se circuncisa não consegue viver os preceitos que ele mesmo estabeleceu sobre a vida dele, ou que a lei diz que ele deve seguir. Ou seja, a circuncisão é insuficiente e de nada vale, né, para provar que as pessoas têm um relacionamento com Deus. Porque sem Jesus, né, sem Jesus é impossível se achegar a Deus. É impossível
né? Deus deu a lei, e eu gostaria que você compreendesse bem isso. Deus deu a lei na época de Moisés para que os homens pudessem ter um parâmetro, ter ali, né, uma visão de Deus, para que tivessem um estágio espiritual. Então, para que eles, né, tivessem um estágio espiritual, eles deveriam seguir determinadas orientações de Deus, para que pudessem sim ter o suficiente de Deus em algum momento da sua vida, naquele instante, para que pudessem ser considerados povo de Deus. Para vocês terem uma ideia de como era insuficiente a lei, o homem tinha que sacrificar, e o sacrifício fazia parte da lei, né? Teria que haver derramamento de sangue para que eles não fossem consumidos, para que eles tivessem ainda direito, né, de falar com Deus, de se aproximar de Deus, e mesmo assim, né, tinham que contar com profetas, com homens que tinham o Espírito Santo de Deus sobre eles, né, para poderem receber as revelações, para poderem ouvir a voz de Deus. Era algo terrível, porque a lei não conseguia fazer com que o homem atingisse ali a plenitude daquilo que Deus desejava, porque a lei eram parâmetros, né, para que o homem conhecesse Deus e o coração de Deus. Mas o homem falhava porque ele não conseguia cumprir aquilo que a própria lei dizia, né? O homem, né, ele é falho, ele é pecaminoso, e ele depende de Jesus para que possa ter algum contato com Deus, hoje sem necessidade de pastores, hoje sem necessidade de profetas, hoje sem necessidade de qualquer circunstância que os leve a Deus, a não ser o próprio Jesus. E Paulo, se você ler a carta de Paulo à igreja em Éfeso, que é esse trecho que nós lemos, que é um livro curtinho, delicioso de ler, mas delicioso de ler, você vai encontrar assim grandes orientações, que não são orientações teóricas, porque Paulo falava uma igreja, Paulo falava um povo que já tinha entregue a sua vida a Jesus. Paulo estava moldando ali caráter e dizendo e mostrando a verdade, que o ritual, que as coisas teóricas não eram suficientes para que as pessoas pudessem se considerar pessoas cristãs, que tinham entregue verdadeiramente a sua vida a Jesus para viverem a salvação. Paulo ele estava enfatizando e dizendo isso: olha, né, vocês têm que parar com as velhas coisas. A partir do momento que nós nos convertemos, é muito interessante uma conversão, irmãos. A partir do momento que nós nos convertemos, né, não existe chance do homem ele, né, mudar radicalmente aquilo que ele é. E Deus vai ensinando, Deus vai orientando. O Espírito Santo de Deus que começa a habitar no homem, a partir do momento que ele aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a falar e começa a motivar mudanças, e começa a dizer aquilo que deve ser corrigido, e começa a dizer aquilo que deve ser feito. E essa obra do Espírito Santo de Deus é perpétua, irmãos. Ele está dizendo hoje para nós aquilo que nós devemos mudar. Ele está dizendo hoje aquilo que nós devemos fazer melhor. Ele está dizendo hoje aquilo que nós não devemos mais praticar. É uma obra perpétua, e a conversão pressupõe isso. Não adianta o homem falar: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E que mesmo que ele diga do profundo da sua alma, ele tem que mudar. A partir daquele momento ele tem que mudar. A partir daquele momento ele tem que ter novos valores na sua vida. A partir daquele momento ele tem que ter novas atitudes. A partir daquele momento ele tem que ter novas palavras, para que ele possa ter uma vida sadia e eficaz como o nosso Deus. E tudo isso acontece, irmãos, de forma paulatina, né? Na medida em que o homem pode suportar. Na medida em que o homem pode suportar, né? Porque existem situações que devem ser modificadas numa vida, foram geradas e criadas desde a infância. Jeito de falar, jeito de agir, jeito de pensar, né? São circunstâncias que muitas vezes foram
ali enraizadas na pessoa, desde quando a pessoa era criança, mas, né, isso não quer dizer que não deva haver uma mudança. Isso não quer dizer que não deva haver uma mudança. Sua vida, ela não é perfeita, e não quer dizer que você não tenha que mudar. Não quer dizer que você não tenha que melhorar. Não quer dizer que você hoje não tenha que fazer coisas diferentes para que você seja digna de Deus, para que você seja digno de Deus, para que as coisas, né, que são de Deus comecem a acontecer na sua vida, né, conforme Deus deseja, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus quer falar, irmãos. Deus quer revelar a vocês conforme for prometido ali no profeta Ageu. Deus quer falar com você em sonhos. Deus quer que você profetize. Deus quer que você tenha revelações dele, daquilo que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo ao seu redor, para que você não seja enganado, para que as ciladas do inimigo não estejam ali envolvendo a sua vida no seu dia a dia. Deus quer falar, Deus quer revelar, Deus quer se aproximar de você, Deus quer cada vez mais te inundar com o seu Espírito Santo. Deus quer cada vez mais derramar porção, que não sejam gotas de óleo, que não sejam, né, migalhas, como aconteceu com aquela mulher que foi buscar, né, em Deus ali o socorro. Deus quer inundar os filhos. Deus quer inundar aqueles que desejam, né, receber dele a salvação. E você sabe muito bem, irmãos, que a nossa vida neste mundo, né, a nossa vida neste mundo não é fácil. Eu não estou falando da tua vida secular, eu não estou falando do teu esforço, né, para estudar, eu não estou falando do teu esforço para trabalhar, eu não estou falando do teu esforço para criar sua família. Eu estou falando, né, que as coisas são muito complexas e difíceis no mundo espiritual, né? E a pessoa, né, que pratica essas atitudes que o apóstolo Paulo falou aqui, né, estão dando lugar ao diabo, estão deixando de viver algo de Deus, né? E o mundo espiritual, irmãos, ele muitas vezes ele não é conhecido das pessoas, não é percebido pelas pessoas, né? Se você olhar o capítulo 6 do livro de Efésios aqui, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da necessidade de nós nos revestirmos da armadura de Deus para vencermos o dia mau, você compreenderá, né, que a mensagem de Paulo é uma mensagem completa. Ele mostra circunstâncias e situações aqui na palavra, aqui neste livro, e depois ele fecha no capítulo 6 dizendo: olha, nós temos que nos preocupar em vestir a armadura de Deus para não sermos vencidos pelo diabo, né? Porque a nossa luta, segundo o apóstolo Paulo, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, né, o caráter da pessoa, as atitudes da pessoa, elas estão muito ligadas ao mundo espiritual, né? Quando você se converte ao Senhor, quando você se converte ao Senhor Jesus, né, esse mundo espiritual começa a agir de forma intensa na sua vida. O Espírito Santo de Deus falando e revelando, e o homem lutando contra os principados, poderes das trevas que atuam no nosso mundo, na nossa região. A igreja é uma região celestial. Eu vou dizer para você, eu vou ousar mais em dizer para você que a sua casa deve ser uma região celestial, aonde Deus fala, aonde Deus opera, aonde Deus trabalha, né? Aonde Deus é adorado, aonde Deus é louvado, e ali se transforma num ambiente completamente espiritual, como é a igreja, né? Um ambiente completamente espiritual, alvo das trevas. Alvo das trevas, né? Você pensa que o diabo está preocupado com quem está
no mundo aí, pecando, pintando e bordando. Não, esse vai fazer o que ele quer. Ele está querendo destruir a igreja. Ele está querendo destruir o povo santo, o povo que se levanta para mudar os pensamentos, para mudar as atitudes, para não fazer mais a vontade dele, né? Rejeitar ele, rejeitar as trevas, rejeitar, né, a destruição, rejeitar as obras do diabo, rejeitar tudo aquilo, né, que fazia parte da sua vida, porque aquilo que não é de Deus não vive no limbo. Aquilo que não é de Deus é do diabo, irmãos. Não existe um meio termo. Eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas não estou fazendo a vontade do diabo também. Grande mentira das trevas. Grande mentira das trevas. Então nós temos que nos preocupar, irmãos. Nos preocupar, sabe, em olhar para a nossa vida. Olhe para você mesmo, né? Avalie como você está espiritualmente. Avalie as suas palavras, avalie os seus pensamentos, avalie, né, as suas atitudes, como você tem agido em determinadas circunstâncias. O apóstolo Paulo, numa sabedoria terrível, ele falou assim: vocês podem irar-se, né, mas que o sol não se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, né, que o sentimento humano, que é a ira, né, não passe de um dia para o outro. Devemos tratar a nossa vida, devemos tratar os nossos sentimentos, devemos tratar as nossas atitudes, né? Porque o ser humano, né, ele tem sentimentos, e esses sentimentos muitas vezes fazem com que hajam, né, na alma da pessoa como uma gangrena. Vai corroendo, vai destruindo. Quando a pessoa percebe, ela já está ali à mercê das trevas. Quando a pessoa percebe, ela já está, sabe, à mercê daquele que quer destruir a sua vida, e ela nem percebe, né? Ela nem percebe. Então aí você vê pessoas assim que, né, são frias. Não, se Deus fala, se o Deus não fala, tanto faz. Oram e não sentem Deus. Leem a palavra do Senhor, não conseguem perceber a revelação de Deus. Sabe? São pessoas, né, que não se importam em não ter dons espirituais. São pessoas que estão sendo levadas, né, por um mar, por um rio que não é o rio de Deus, né? Porque, né, o Senhor revelou ali ao profeta Ezequiel, né, ele defronte a um rio, e a Bíblia diz que Deus mandou ele entrar no rio. Entra no rio. E ali ele falou que ele andou um pouco, e aí o rio dava nos seus tornozelos. Depois Deus mandou ele entrar mais um pouco no rio, dava nos seus joelhos. Depois mandou entrar mais no rio, dava nos seus lombos, na sua cintura. E depois Deus mandou entrar mais no rio, e aí ele já não conseguia mais se controlar neste rio. Ele era levado pelo rio de Deus. E é esse o objetivo do Senhor, irmãos. Evoluir a nossa vida. Deus não quer que você dê um mergulho para que você morra no rio. Deus quer que você avance no rio na medida em que a sua vida é tratada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, né? O problema é que as pessoas, às vezes e muitas vezes, se satisfazem em estar ali com o rio de Deus batendo nos seus tornozelos,
batendo nos seus tornozelos, e ali não há poder, ali não há forma de se purificar, ali não há forma de ser conduzido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo para onde Ele quer ir, para onde Deus quer que você vá. Sabe, irmãos, a satisfação com as migalhas de Deus, eu sempre falo isso, que o homem, ele se satisfaz muito em viver pela misericórdia de Deus, e aí ele sofre, porque depende da misericórdia, só da misericórdia, quando o homem deveria viver as promessas de Deus. As misericórdias são fundamentais, mas o homem também tem as promessas de Deus. As promessas de Deus, nós temos que viver as promessas de Deus, e não só de misericórdia, porque você vai sofrer, até Deus olhar para você e falar assim: deixe eu ajudar, senão ele vai perecer. E aí ele dá uma providência ali, por causa da misericórdia, quando você deveria estar vivendo o poder das promessas do Altíssimo, já dadas a nós, reveladas a nós, entregues a nós, e que muitas vezes são esquecidas e são completamente desprezadas. São desprezadas, as coisas de Deus são desprezadas, O homem insiste em viver o sofrimento, o homem insiste em viver em angústia, o homem insiste em viver na tristeza, o homem insiste em viver simplesmente, puramente pela misericórdia de Deus. Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Quando deveria estar falando, essa palavra, a palavra de Deus diz isso sobre a minha vida, então eu vou vivê-la. Então eu vou vivê-la porque Deus me prometeu isso. Mas para que tudo isso aconteça, irmãos, você precisa entrar no rio. Você precisa desejar e avançar no rio. Você precisa mudar atitudes, mudar pensamentos, como Paulo falou, Você precisa ser uma nova criatura, porque as coisas velhas já se passaram, não deve fazer mais parte da sua vida, Jesus, ele disse uma palavra tremenda a respeito, não foi Jesus, foi Paulo mesmo. Ele disse uma palavra tremenda, que aquele que se converte ao Senhor, e depois se desvia dos caminhos do Senhor, é como a porca que depois de estar limpa volta ao lamaçal, e o cachorro que depois de ter vomitado come o seu próprio vômito. São coisas terríveis, e muitas vezes estão acontecendo com as pessoas. São coisas muito sérias espiritualmente, e por isso as pessoas estão vivendo coisas que não deveriam viver. Eu vou dizer para você, irmãos, que talvez você faça uma analogia da sua vida espiritual equivocada, porque ter uma vida espiritual sadia é andar no deserto, tendo Deus ao seu lado, vivendo as coisas são de Deus, no momento em que Deus as estabelece. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto, Deus estabeleceu coisas que independia do clamor e do pedido do povo. Deus começou a agir desde da chamada de Moisés até a libertação, até o povo chegar até o Mar Vermelho ali, irmãos, e Faraó com seu exército, seus carros, seus cavalos atrás deles, perseguindo ali o povo de Israel. E Deus, ele tomou conta de tudo, não precisou o povo dizer. Deus mandou uma coluna de fogo para que eles não pudessem avançar. Deus abriu o Mar Vermelho. Quando o povo começou a clamar, Moisés começou a clamar, Deus falou: por que vocês estão clamando? Falou para Moisés: por que vocês estão clamando? Toque nas águas e ordene que elas se abram. Deus, ele cuidou dos detalhes. Deus cuidou de tudo aquilo que era necessário para que o povo fosse liberto. E no meio do deserto começou a haver murmuração, reclamação, e aí
as coisas começaram a ficar difíceis. E, por misericórdia, nos momentos assim mais intensos, Deus mandou providência. Mas o povo teve que passar privações. Por misericórdia, Deus deu água. Por misericórdia, Deus deu alimento. Por misericórdia, porque o povo murmurava, vendo que Deus tinha feito segundo os seus propósitos, segundo os seus corações, o seu coração, desde os primeiros momentos, né? Desde os primeiros momentos. Moisés não precisou pedir para Deus: Deus, envia uma praga ali para convencer Faraó. Não, Deus falou: eu vou enviar tal praga, depois eu vou enviar outra praga. Deus foi falando, Deus foi conduzindo, Deus foi fazendo, e as coisas foram acontecendo. É assim que tem que ser na nossa vida, irmãos. É assim que tem que ser. Deus conduzindo, Deus fazendo, Deus operando milagres quando for necessário, Deus determinando e você fazendo. Sabe, irmãos, murmuração, atitudes equivocadas. Paulo, ele falou aqui diversas coisas que fazem parte da vida do homem, né? Parte da vida do homem. Olha só: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. É? Você ouviu? Eu vou falar de novo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, gritaria, ira e blasfêmia. Eu olho, quantas vezes eu olhei a palavra de Deus para mudar atitudes? Quantas vezes? Sabe? Quantas vezes o povo peca porque deixa de ouvir a palavra do Senhor? Você pode ser uma pessoa que mostra a sua rigidez sem gritar. Você pode ser uma pessoa que mostra a sua vontade sem ter que ofender. Sabe, irmãos? E as pessoas ouvem. O vizinho que Deus quer alcançar, seu vizinho que Deus quer alcançar, ouve. Sabe, irmãos? Aquele que deveria ter você como exemplo, vê, percebe aquilo que ainda não mudou e já deveria ter mudado há muito tempo. Há muito tempo. Não seja teimoso, não seja teimosa. Faça. Você não tem que perder, a rigidez, a seriedade, para exigir que as coisas são de Deus se manifestem sem pecar. Sem pecar. Talvez as pessoas estejam achando que Deus, para abençoar determinada vida, vai se usar de subterfúgios, vai se usar do pecado para que determinada coisa aconteça. Deus jamais vai permitir que o pecado seja a fonte de uma bênção. Deus jamais vai permitir. Chegar aqui para os irmãos e falar assim: irmãos, graças a Deus, eu clamo a Deus e louvo a Deus por isso, mas tipo assim, eu chego aqui: irmãos, nós estamos precisando de 100 mil reais. Aí o irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar e vou dar esses 100 mil reais para o senhor. Você acha que é um canal que Deus estaria disposto a usar para abençoar a igreja? Nós temos que compreender Deus.
nós temos que entender que Deus não se corrompe, e o que Deus deseja não são atitudes, que são meramente teóricas. Eu vou dar à igreja, mas eu vou roubar para dar à igreja. Eu dou à igreja, mas eu corrompo para dar à igreja. Deus jamais vai aceitar isso, irmãos. Deus jamais vai aceitar que o pecado seja a fonte de algo entregue a Ele. Deus jamais vai aceitar, porque nada chega até Deus que não tenha um filtro que é Jesus, e para que nós consigamos chegar até Jesus, nós temos o quê? Que mudar de vida. Nós temos que mudar de vida. E eu queria te chamar a atenção para as consequências das pessoas que não vigiam, ou das pessoas que agem segundo a sua sabedoria, das pessoas que agem segundo ali as formas carnais, como essas que nós falamos aqui. Eu quero ser crente, mas para eu ser crente eu preciso agir para que as bênçãos de Deus aconteçam. Não, você tem que simplesmente obedecer a Deus para que as bênçãos de Deus aconteçam. E aí eu gostaria, sabe, irmãos, certa vez Paulo falou assim, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo dizendo que ele mudou, que Cristo vive nele, e ele já não vive, porque os valores de Cristo são aqueles que são os valores de Paulo. E ele falou, interessante aqui, que a justiça mediante, que não existe justiça mediante a lei, porque a lei jamais conseguirá justificar um homem, porque a justificação do homem vem por Cristo. Ou seja, a lei serve para o quê? Serve para punir. A lei serve para punir, ou seja, para que o homem sofra as consequências das suas atitudes, e jamais conseguirão transformar o homem justo em justo, porque ele viverá sendo punido, e a justificação vem através da presença de Cristo em nós. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que afirmação maravilhosa do apóstolo Paulo, quando ele disse que foi transformado pelo Senhor, a ponto de dizer: Cristo vive em mim. Se nós não dermos ouvidos a essa questão toda espiritual, ou seja, de que a nossa vida seja voltada para Deus verdadeiramente, nós vamos o quê? Estar à mercê daquele que quer nos destruir. E você, sabe, irmão, você que já se converteu, você que está aqui hoje, não pense, sabe, que você está salvo. A salvação vem, pela comunhão do homem com Deus, e para ter comunhão com Deus, é necessário que nós estejamos o quê? Mudando a nossa vida, mudando as nossas atitudes, nossos pensamentos, mudando a forma com que nós encaramos Deus. Nós não podemos oferecer ao nosso Deus coisas que são meramente teóricas, ou seja, vir à igreja é meramente teórico. Nós temos que vir aqui fazer outra coisa, que é o que? Sentir Deus, adorar a Deus, perceber Deus, sentir a necessidade de louvar a Deus, e que é um momento separado na nossa vida para que isso aconteça, para ouvirmos a voz do Senhor. A igreja, ela serve o quê? Para o quê? Levar o homem a Cristo, e Cristo vai levar a salvação.
E nós, quantas vezes, não conseguimos, sabe, entender que Deus, Ele não está interessado em meras atitudes, Ele está interessado num coração voltado para Ele. Eu não quero demorar muito, mas eu vou dar uma passada assim muito rápida para você compreender esse mundo espiritual, porque Paulo estava, como eu disse para você, o livro de Paulo, ele vem mostrando, direcionando a igreja em Éfeso, e depois ele fala, de algo de extrema importância para o povo em Éfeso, consequentemente para nós, quando ele diz assim, capítulo 6, versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Percebeu as palavras de Paulo? Quanto ao mais, ou seja, falei um monte de coisas para vocês aqui. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo, existe um mundo espiritual que nos envolve. Nós devemos estar atentos a esse mundo espiritual, revestido das armaduras de Deus, para que nós não caiamos nas ciladas do diabo. Não caiamos nas ciladas do diabo. E você sabe, irmãos, que uma cilada das trevas, ele vem revestido de circunstâncias que não parecem ruins, mas que fazem com que você seja despertado para o pecado e para a desobediência de Deus, que se transforme numa pessoa que não entende mais esse mundo espiritual e que é levado pelo mundo espiritual, que não é o Espírito Santo de Deus, para fazer coisas e praticar coisas e achar que está tudo bem. A maioria das pessoas, irmãos, elas acham que não estão pecando, elas acham que estão sendo fiéis a Deus, mas elas estão vivendo ciladas do diabo na sua vida toda, e vivendo circunstâncias que deveriam ser diferentes na sua vida, e mesmo assim elas estão satisfeitas, que é aquilo que eu falei a respeito do rio de Deus. Estão com água no calcanhar, estão vivendo nada de Deus e estão satisfeitas, achando que está tudo bem com a sua vida, quando na verdade não tem nada de bom. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos, vestindo, com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não quero, entrar em detalhe dessa ministração, porque se estenderia muito, seria uma ministração bastante completa, mas eu creio que você, depois na sua casa, pode meditar e entender. Quando o apóstolo Paulo ensinou sobre as armaduras de Deus, ele ensinou que nós devemos estar o quê? Vestidos, para sermos protegidos pelo Senhor. Quando ele fala, cinturão da verdade, quando ele fala escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação, sandálias da preparação do Evangelho, tudo isso são coisas que nós devemos viver, coisas que nós devemos viver, estar alicerçados na verdade, estarmos seguros na verdade, estarmos ali, afastando os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé,
Ou seja, tudo isso deve fazer parte da nossa vida, porque tudo aquilo que vem de contrário, tudo aquilo que é contra cada item da armadura, te atinge. Te atinge. Se você não tem a couraça da justiça, os dardos te atingem. Se você não usa, o escudo da fé, os dardos te atingem, Se você não veste o cinto da verdade, os dardos te atingem. Se na sua mente não tem o capacete da salvação, os dardos te atingem, Não adianta você ter parte só da armadura, porque o inimigo te conhece. Ele te conhece porque ele te observa. E ele sabe da sua fraqueza, ele sabe aonde você está vulnerável, e ele vai atirar o dardo dele aonde você está vulnerável. Esse mundo existe, irmãos. Esse mundo existe. Essa situação existe, Não menospreze aquilo, que Deus ensinou na sua palavra. Muito pelo contrário, devemos estar a cada dia, nos avaliando, nos examinando, para que nós possamos verificar se nós estamos ali preparados para a luta diária da nossa vida. Luta diária. Luta diária. E aí o que acontece, irmãos? E aí, se você não tem as armaduras, ou parte das armaduras, a ira vem e é guardada no coração. O desejo de desgraça do seu irmão acontece no seu coração. Em vez do desejo da bênção, vem o desejo que a pessoa se dê mal. E aí vem sentimentos que corroem, conforme nós já dissemos aqui, e as coisas vão acontecendo exatamente ao contrário, cumprindo aquela palavra que o Senhor disse: um cego levando outro cego, os dois cairão no abismo. Nós devemos observar, medir a nossa vida segundo aquilo que Deus falou, para que nós possamos permanecer inabaláveis. Vem a seta, vem tudo de ruim, a gente permanece de pé, inabalável. Não tem chance de flutuação a nossa fé. Vivemos a fé de forma linear, sempre, ou de forma crescente, linear crescente, para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas e na sua vida. Se você percebeu, fala do cinturão da verdade, e fala da espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então fala das armaduras de proteção e fala da arma de ataque. A arma de ataque é a palavra de Deus. E ela fica o quê? Guardada no cinturão da verdade, A espada fica ali no cinturão da verdade, É a arma de ataque. A palavra de Deus é a arma de ataque. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Quais foram as armas que ele utilizou? A palavra. A palavra. O diabo veio lá e lançou sobre ele uma seta. Ele lançou a palavra. O diabo veio e lançou outra seta. Ele lançou a palavra. O diabo veio e lançou a terceira seta. Ele lançou a palavra. Até que Jesus falou: retira-te daqui. E ele teve que sair, porque Jesus venceu pelo poder da palavra. Arma de ataque, palavra. Arma de ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você nesta manhã, perceba as mudanças que você tem que fazer na sua vida são fundamentais, irmãos. Não são banais para Deus, não.
né? Quando você não muda, você está impedindo algo de acontecer na sua vida. Então temos que mudar. Temos que mudar. Temos que mudar. É obrigação de qualquer cristão mudar, né? Para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor, ela simboliza a comunhão do homem com Deus. Simboliza a comunhão do homem com Deus. Que cada vez mais essa celebração seja verdade na sua vida. Cada vez mais essa celebração seja verdade na sua vida, para que muitas coisas possam acontecer através da sua vida para Deus, e também para que você seja digno da salvação. A gente olha, eu olho para a minha vida, eu vou falar de mim, né? Eu olho para a minha vida assim, e tudo que eu faço para Deus não passa de mera obrigação. Não passa de mera obrigação. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela misericórdia dele, né? Que ele me deu essa obrigação. Mas não passa de uma mera obrigação, né? Se eu não cumprir essa obrigação, eu vou estar falhando com o Altíssimo Deus, falhando com aquele que me amou, aquele que me chamou e aquele que me deu vida, falhando com aquele que fez muito mais do que eu merecia, né? O que nós, sabe, olhemos para Deus e olhemos para a nossa vida e falemos isso, sabe, eu tenho que fazer, porque é minha obrigação. Eu tenho que fazer, porque é minha obrigação. Se você não fizer aquilo que está escrito neste livro, você vai estar se rebelando contra Deus, se rebelando contra o Senhor. E você não vai poder dizer para o Senhor: Senhor, eu não tinha entendido dessa forma. A pessoa chegar para Deus e falar, o Senhor chega, você não fez o que eu mandei? É que eu não tinha entendido assim, Senhor. Eu não tinha entendido que tinha que ser desse jeito aí. Eu achei que podia ser de outro jeito. Deus vai te lembrar de cada dia que você ouviu pregação nessa igreja, e em outros lugares. Deus vai te lembrar. Ah, você não sabia? Né? E aí, né, com certeza as coisas não serão boas, né, irmãos? Com certeza as coisas não serão boas. O Senhor tem que falar assim para nós, né? Conforme o Senhor deixou escrito nas cartas, ali no livro de Apocalipse: eu sei que tu és fraco, mas você manteve a palavra da minha perseverança. É assim que Deus tem que falar para nós, né? Eu sei que você é fraco, mas você se manteve fiel, se manteve na minha palavra. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar, vamos ministrar.